Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Jeremias. Nós já estamos quase no final deste livro. Então, pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vimos então já a primeira grande parte, até o capítulo 45, e já iniciamos as profecias contra as nações gentias, que está a partir do 46. Contra a Filístia, ou os filisteus, nós vamos ver o capítulo 47. Então veja lá, ele fala em Caftor. Por que Caftor? Caftor é o nome da ilha de Creta. Então, esta ilha aqui, chamada hoje conhecida como Creta, era conhecida por eles como Caftor. Então, os filisteus, imagina-se, pelo menos é o que se tem de muito aproximado com a história e a arqueologia, eles vieram de Creta e se colocaram aqui no Egito, os povos do mar, e depois subiram para esta região aqui, litorânea. Então, se eu aumentar essa imagem aqui do litoral de Canaã, eu vou ver as principais cidades dos filisteus: Asdod, Ekron, Gat, Askelon e Gaza. Estas são as 5 grandes cidades dos filisteus. Ele fala aí alguma coisa de calvície. A gente vai falar daqui a pouquinho de calvície, mas assim, só para que nós possamos ter ideia, é que a calvície era um símbolo de luto. Então as pessoas às vezes cortavam a barba, o cabelo, para mostrar que eles estavam em luto. Ou, neste caso, para dizer que Gaza seria destruída de uma tal maneira que é como se rapasse a cidade toda, como se rapasse, como se fosse uma cabeça cheia de cabelo e depois raspasse tudo isso, significando uma destruição completa. Eles foram saqueados quando Nabucodonosor desce, né? Quando ele vem conquistando tudo, ele também passa pela Filístia, pelos filisteus, e eles são conquistados em 604 a.C. E todos os seus habitantes vão, juntamente com os judeus, para a Babilônia. No capítulo 48, nós temos a profecia contra Moab. Moab era aparentado de Judá. Como assim ele é aparentado? Sim, porque eles descendem de Ló. Né? Lembrem-se, Ló, sobrinho de Abrão, Ló teve 2 filhos, Moab e Amon, com as suas filhas. Né? O amado lembra desta história. Então, eles eram aparentados. Eles habitam entre o Arnon, o rio Arnon, e o rio Zedere. Então, esta região aqui. Então, o reino de Moab, então eu tenho rio aqui e rio aqui, esta região toda. Seus vizinhos aqui embaixo nós temos Edom, aqui do ladinho os nabateus, e mais para cima Amon e alguns árabes para o lado de cá. Vocês lembram da história de Amon e lembram por que Amon tem esta condição de inimiga do povo de Deus? Porque quando o povo estava subindo do Egito para a terra prometida, quando eles ficaram aqui nas planícies de Moabe, as mulheres moabitas foram instruídas a se pronunciar, se colocar para os homens do povo
povo de Israel, fazendo com que esses homens cometessem pecados com ela. Isso aconteceu em Baal Peor, pouquinho antes deles entrarem na terra prometida. Tá? Essa aqui são as planícies, essa é a região bastante seca, é uma região bastante árida, né, para eles. O principal deus dos moabitas é Camós. Camós exigia dos seus súditos o sacrifício de crianças. Eles foram conquistados pela Assíria, na época em que Israel, o reino do norte, também foi conquistado pela Assíria, mas eles conseguiram se libertar da Assíria e depois foram conquistados pela Babilônia em 581. Eles praticamente desaparecem porque eles passaram por uma influência persa, uma influência árabe. Os persas, né, vieram na sequência já dos babilônios e depois pelos árabes, porque aqui nós temos tribos árabes. Uma dessas tribos nós chamamos de nabateus. Eles ficam aqui do ladinho, né, vizinho com Moabe, vizinho com Edom. Moabe, eles nunca haviam sido exilados. Então a palavra diz que eles não haviam sido purificados, porque era como um vinho que não havia sido decantado. Para que o vinho pudesse ter o gosto bom, para que ele pudesse ter as propriedades boas do vinho, ele precisa sofrer uma decantação, ou seja, ele precisa ficar paradinho para que tudo que precisa acontecer com o suco da videira, com o suco da uva, aconteça. Então ele diz na palavra que Moabe nunca foi exilado, então eles não haviam sido purificados. E aí a palavra fala que a vara e o cajado de Deus vai ser utilizado. O que é vara e cajado? Vara e cajado eram instrumentos de pastores. Portanto, eles simbolizavam a autoridade do pastor, a força do pastor. E esta autoridade e a força que Moabe queria ostentar, na verdade, iria ser quebrado, iria ser extinto pelo julgamento divino. Então não haveria vara, não haveria cajado de Moabe, porque a autoridade e a força de Deus iria sobrepujar a autoridade e a força de Moabe. Mas por que Moabe caiu? Por que ele foi julgado junto com as outras nações? Porque ele tinha dois grandes pecados. O orgulho, eles se achavam, e a maldade, porque eles eram maldosos contra o povo de Deus. Eles eram maldosos contra Israel e Judá. Haveria tristeza, diz a palavra de Deus, e pranto. E aquilo que eles cultuavam, né, que era Camós, iria deixar de existir, porque Camós não era um Deus de verdade, era um ídolo sem poder algum. Então Deus causaria luto em Moabe, por isso a chamada calvície. Então a calvície rasparia-se a cabeça da pessoa, ou seja, eles estariam em luto, junto com o raspar a cabeça se raspava também a barba. Isso era um sinal externo visível de que eles estavam em luto. Algumas pessoas ainda em luto faziam incisões no corpo, elas se cortavam. Então essas incisões também estão mencionadas aqui. E eles estariam vivendo, né, usando um pano de saco. Na verdade, Deus compara Moabe com um pote inútil, um pote que não tem mais serventia, um pote furado, um pote rachado, um pote que não se usa para absolutamente nada e, portanto, ele seria quebrado e jogado fora.
sobre uma águia, pronta para se lançar sobre a presa. Quem é esta águia? Muitos exércitos usavam a águia como símbolo dos seus soldados, do grupo, das suas legiões. E Nabucodonosor não era diferente. Então aqui o que vai acontecer é que Jeremias está dizendo que a águia que estava pronta para se lançar contra a presa iria fazer isso, iria sobrevoar, iria atacar Moabe. Quem é esta pessoa? Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia. Moabe começa a ser extinta quando um dos seus vizinhos, que eu mostrei no mapa agora há pouco, um dos seus vizinhos chamados Nabateus, começam a se aproximar e começam a invadir o seu território. Isso no primeiro século antes de Cristo, 100, 200 antes de Cristo, mais ou menos. E termina a extinção lá num período posterior, chamado período bizantino, quando os árabes conquistam toda aquela região e não se fala mais, não se vê mais a respeito de Moabe. Isto significa que o oráculo de Balaão vai ser concretizado. Balaão, que foi aquele profeta pago para profetizar contra o povo de Deus, quando o povo de Deus estava nas planícies de Moabe. Como isso não deu certo, né? Ele tentou 1, 2, 3 vezes, Deus coloca na sua boca, então, uma profecia contra Moabe. Né? Esta profecia demora bastante tempo, mas ela vai se concretizar. Amado, às vezes as profecias do Senhor, as palavras trazidas pelos profetas do Senhor ou das pessoas que o Senhor levanta para profetizar, às vezes elas ocorrem rapidamente, às vezes elas demoram um pouquinho para acontecer. É o que foi aqui no caso de Balaão. Como aquilo que Balaão estava sendo pago para fazer não resolveu, eles usaram a estratégia das mulheres moabitas em Baal-peor, e daí o castigo de Baal-peor, que o amado lembra da história. Mesmo assim, um resto vai ficar, um punhadinho vai ficar. Deus vai ser gracioso com Moabe, com um punhado de Moabe. Então, um punhado sempre vai restar. Aqui também. Amon é também o outro descendente de Ló, da sua outra filha. Amon vivia, se o amado observar aqui, então nós temos Moabe aqui, que a gente acabou de falar de Moabe, um pouquinho para cima nós temos o reino de Amon. Então, estes descendentes de Ló, que Ló teve com a sua filha, né? Eles tinham como Deus Moloque ou Milcom. Cuidado quando você fala Moleque, que é uma variação do nome Moloque. É um deus, era uma divindade deles. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que Moloque ia ser envergonhado. E por que é que Amon ia ser punido? A causa era a ganância. Então, o que acontece aqui? Quando Tiglat-Pileser leva cativo lá dos assírios, quando Tiglat-Pileser leva cativo o reino de Israel, Amon se aproveita disso e ele invade o território e toma para si. Em vez de ele ajudar Gad, ele ainda, né, se acha no direito de tomar as terras de Gad. Então ele era muito materialista, ele era muito ganancioso. Mesmo assim, o castigo não era total. Um punhadinho também ia ficar. Por que é que
que Moabe e Amon seriam preservados, um punhadinho de um e do outro, porque eles eram descendentes, eles eram aparentados com o povo de Deus. Edom também é aparentado com o povo de Deus, porque Edom, ele é descendente, né? Então aqui Moabe está aqui, lá para cima Amon, os nabateus que a gente falou agora há pouco aqui, Judá está para cá e o reino de Edom é este aqui. Edom é aparentado por quê? Porque ele é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Só que o problema aqui é que os edomitas nunca perdoaram os descendentes de Jacó, o povo de Israel, né? Porque Jacó muda de nome, ele se torna Israel. Então, eles nunca perdoaram porque Jacó toma a primogenitura de Esaú. E eles sempre foram hostis, violentos, eles sempre guerrearam e tentaram dizimar o povo de Deus. Né? Esta terra que eles ocupavam também é chamada de terra de Seir, que é um dos descendentes. Deus deixa Edom ficar desolado, ele tira as pessoas até dos seus esconderijos, onde ninguém percebeu onde eles estão. Deus aponta, né, onde eles estão escondidos, que é para serem dizimados também. O julgamento divino vai ser completo, vai ser definitivo por conta desta maldade. Eles vão ser dizimados, como Sodoma e Gomorra foram dizimados. Até porque, se o amado lembrar, Sodoma e Gomorra ficava localizada neste pedacinho aqui, ó, era vizinho da terra de Edom. Só que agora não vai haver misericórdia para com este povo, igual a Babilônia. Não haverá misericórdia. Né? E ele fala o seguinte, olha lá, na palavra de Deus, nós vamos ver que quando ocorre a vindima, quando ocorre a colheita da uva, quando os vindimadores estão coletando uva, coletando os cereais, ou seja, quando eles estão fazendo a colheita, eles sempre deixam alguma coisa, porque é a regra, eles deixarem alguma coisa para os pobres, órfãos, viúvas, etc, etc. Aqui Deus está dizendo que esta regra não ia ser cumprida. Eles iam ser colhidos, ou seja, eles iam ser dizimados completamente e não haveria resto. Os ladrões, quando um ladrão invade, ele acaba deixando uma coisinha ou outra que não tem muito valor, ele acaba deixando. Deus está dizendo o seguinte, aqui não vai ficar nada. A ideia aqui do profeta, né, falando a palavra de Deus, é que o cálice do furor de Deus vai ser aplicado contra Edom, porque a sua apostasia, a sua idolatria tinha que receber um castigo igual ao castigo de Israel. O problema é que eles foram além e eles seriam completamente extintos. A causa era o orgulho e a maldade direta contra o povo de Deus. Esta profecia foi cumprida até mais ou menos 300 a.C., quando aquele povo, os nabateus, invadem, tomam absolutamente tudo. E o que é interessante aqui é que os nabateus eram amigos, eles tinham aliança, eles comiam junto, eles bebiam junto, eles compartilhavam junto. Mas quando foi o momento de acontecer o plano de Deus, estes amigos lhes tomam tudo e os destroem. É nesta região que vai aparecer depois
um outro povo, que vai ser os idumeus, e estes idumeus, então, eles vão ter uma importância lá no período interbíblico, tá? Com algumas pessoas de renome e algumas pessoas que vão assumir trono de Judá, inclusive, porque ele se diz judeu e ele acaba assumindo esse trono dele. Os que fogem para a Judéia foram subjugados por Judas Macabeu. Judas Macabeu, lá no período interbíblico, nós vamos ter um vídeo a esse respeito, e eles são incorporados ao povo judeu por João Hircano. Eles eram famosos por uma competência militar, porque eles tinham uma confiança imensa na sua força física, e eles iriam ser traídos. Antes do exílio, nesta região onde eles estavam, essa região aqui, onde eles estavam, era uma região de ocorrência de leões, animais selvagens, etc, etc. Então, a palavra de Deus aproveita dessa circunstância para dizer que Deus era como se fosse um animal selvagem que está saindo da toca para atacar essas ovelhas, né, que seriam o povo edomita. Tá? O inimigo vai se espalhar e eles vão para um lugar aqui chamado Mar dos Juncos, que muito provavelmente foi o local por onde o povo de Deus, os israelitas, junto com Moisés, saíram da terra do Egito, porque eles estavam aqui no delta do Nilo, e eles saíram por aqui, atravessaram e desceram por aqui. E quando eles estavam neste caminho, eles foram atacados então pelos edomitas. O que é que Deus fez? Deus espalhou esse povo e eles acabaram indo para este local aqui. E a palavra de Deus que no seu extermínio, na sua destruição, os gritos iam ser ouvidos desde o seu local até o Mar Vermelho, até o Mar de Jonco. Amém, amados? Bons estudos.